Olá, leoninos, tudo bem com vocês? Vamos tirar umas cartinhas hoje para saber como que vai ser essa terceira semana de novembro para vocês, né? Para vocês terem um direcionamento, se prepararem aí para o que está por vir, né? Lembrando que essa é uma tiragem coletiva. Se ressoar com você, me conte nos comentários, mas se não ressoar, assista outros vídeos de outros signos que você tem forte no mapa, que pode ser que você consiga tirar alguma informação dali, tá bom? E todo mundo, fiquem à vontade. Se quiserem me chamar para uma consulta individual, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo, tá? Bom, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, para dar uma ajudinha, um joinha, uma hypada, qualquer coisa, eu vou ficar muito agradecida. E vamos começar então. Vou começar com esse oráculo aqui, para ele dar o primeiro direcionamento para a gente tentar entender, né, do que vai se tratar a tiragem. Então vamos pedir para o universo me fazer de canal limpo e direto, para que através dessas cartas eu encontre as respostas e as mensagens que procuro, sem interferência das minhas emoções, pensamentos, desejos e medos, para que os leoninos tenham a melhor mensagem mais limpa e direta e clara possível. Então, vamos começar com a energia de vocês. Esse tarô aqui, esse oráculo. Destruição. Libere a sua raiva. Meu Deus do céu, gente. O que vocês estão acontecendo com vocês aí? Você sabe que a raiva a gente tem que liberar mesmo, né? Lógico, a gente tem que saber liberar a raiva, né? Mas ficar com raiva de alguém é como querer que alguém morra tomando veneno, enquanto a gente é que está tomando veneno, né? Então, estar com a raiva dentro da gente não é uma coisa que faz bem. A gente tem que liberar, não necessariamente gritando na cara do outro, mas a gente não tem que engolir tudo, sabe? Engolir tudo a seco, engolir quadrado as coisas, não. Né? A gente precisa liberar as emoções, inclusive as emoções negativas, né? Então, principalmente quem tem muito aquele perfil da síndrome da boazinha, que é o meu caso, tá? De não evitar conflito. Às vezes é muito complicado a gente liberar essas insatisfações, esses sentimentos mais densos, a raiva. Às vezes a gente fica triste com alguém e não fala, alguém te deixa chateado, você não fala, alguém te deixa com raiva, você engole. Né? Então, essa coisa do liberar não só a raiva, mas todas as emoções negativas, elas são importantes porque quando a gente guarda, quem sofre é a gente, né? A gente tem que arrumar um fluxo, arrumar uma forma, um canal de liberação disso, tá? Não necessariamente jogando fogo na cara da pessoa, mas de alguma forma você precisa liberar esses sentimentos. E aqui a gente está falando especialmente da raiva. Vamos tentar entender se o tarô conversa um pouquinho com a gente, para a gente tentar entender essa carta aí, tá? Vamos entender o que vai acontecer na sua semana. Eu vou te fazer uma tiragem estruturada, então vou tirar conselho, energia, desafio, melhores atitudes e conselhos. Vou tirar uma carta e três para contextualizar para cada uma dessas, tá? Depois eu ainda vou usar mais dois oráculos no final, tá? E lembra que quando não faz sentido no começo, às vezes, mas conforme a gente vai tirando das cartas, a coisa vai pegando o sentido geral da história, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos pedir a energia de vocês para essa próxima semana aí que se inicia. Energia, opa, caiu pistão, um monte. Eu não sou boa disso, de tirar tarô com carta caindo, não, gente. Eu preciso eu mesma tirar do monte. Vamos lá, energia do leonino. 5 de copas, né? A gente já viu que você tem que liberar uma raiva aí, a gente já tá vendo que sua energia da semana tá meio estranha, né? Cavaleiro de espadas, 4 de copas. Acontecendo alguma coisa ou vai acontecer alguma coisa, tá? E estrela. Opa, estrela. Então vamos lá, energia da sua semana, 5 de copas, tá? As outras cartas estão contextualizando. Então, não sei se você já entrou, se aconteceu já alguma coisa nesse fim de semana, ou vai acontecer que você já vai entrar a semana assim, ou se vai acontecer alguma coisa na própria semana que vai te deixar nessa energia do 5 de copas, né? Que é uma carta de culpa, arrependimento, tristeza, mágoa, vergonha. Então, normalmente, quando a gente faz algo que a gente se arrepende, então essa carta indica arrependimento, vergonha e culpa. Quando alguém faz algo pra gente, e essa carta aparece aqui, a gente está falando de tristeza, de mágoa, tá? De chateação, né? Então vai depender se é você que fez alguma coisa ou se alguém fez alguma coisa para você, tá? A gente vai entendendo, lembrando que pode ser espelhado, né? Tudo que eu falo aqui você pode espelhar, tá bom? Então a gente contextualiza com Cavaleiro de Espadas, 4 de Copas e a Estrela, tá? O que que eu vejo aqui, né?
A estrela e o quatro de copas, sabe o que me diz? Que alguém te chateou e você muito puro, muito inocente, muito calmo, né? Engoliu, né? Até porque aquela carta ali tá mostrando pra gente que você tá precisando soltar as coisas, tá? E aí, tem uma energia aqui de o cavaleiro de espadas é um cavaleiro muito seco, muito frio, sabe? Então, representa muitas vezes alguém que fala alguma coisa meio bruta, assim, meio abrupta pra gente, assim, meio frio, meio cortante, sabe? Me parece que talvez a sua energia seja cinco de copas, porque você tem enfrentado uma situação assim de alguém ter sido um cavaleiro de espadas para você. E você se chateou, mas você ficou naquela de good vibes, tudo bem, não vou brigar, né? Gratiluz e aquela coisa muito zen, que nem sempre faz bem pra gente, tá? Pode acontecer o contrário, foi você que entrou nessa energia de sair cortando todo mundo e se arrependeu, né? Ficou chateado com você mesmo e tá querendo fazer as pazes, pode ser também, tá? De qualquer forma, a energia de cinco de copas, você tem que entender se alguém fez algo para você ou se você fez algo para alguém, tá bom? Vamos tentar entender no desafio. Olha, como saiu aquela carta de libere a sua raiva, dá muito mais impressão de que alguém fez ou vai fazer algo pra você essa semana que vai te deixar bem chateado, tá? E que o tarô ali do dragão tava falando pra você cuspir o fogo, né? Mas pelo jeito você não cuspiu, porque sua energia é de fechar, né? De se chatear. Vamos ver aqui o desafio. O que pode ser? Desafio, desafio, desafio da semana do Leonino. Oito de paus, três de paus, rainha de paus e página de ouros. Olha, a primeira coisa que me veio quando estava saindo só cartas de pausa aqui é que seu desafio é ter aquela resposta de bate-pronto, sabe? Alguém fala pra você, você pá, dá de volta. Porque o oito de paus, ele fala de rapidez e ele fala de comunicação, né? Então a gente fala de notícias que vêm muito rápido, mensagens que vão chegar daqui a pouco, assim, é uma coisa muito rápida. Ele fala de comunicação rápida, né? Como a gente viu que você está numa energia de chateação, porque talvez alguém tenha agido como um cavaleiro de espadas com você, me parece muito que o seu desafio é aprender a responder de bate-pronto. Responder na hora. Ter na ponta da língua uma resposta para dar para uma pessoa que venha com esse movimento, né, na sua direção. A gente vê também isso na rainha de paus, que é uma rainha que não engole sapo, né? É uma rainha muito firme, muito decidida, muito líder, né? Muito apropriada da própria vida é ótimo, né? Mas ela se apropria de quem ela é, né? Não deixa ninguém passar por cima dela, né? Talvez este seja o seu desafio, você aprender a ser assim, nessa energia, tá? O três de paus fala muito sobre olhar para o futuro, né? Olhar para novos horizontes. Talvez eu veja aqui como tem alguns tarôs, inclusive, que tem uma figura bem diferente, assim, o mitológico é um deles, que fala do três de paus muito como no sentido de recuperar o poder pessoal, sabe? Então, o três de paus também tem esse sentido, né? Ele tem o sentido do próximo passo que você vai dar em alguma direção, né? Tem o sentido de você olhar para o futuro e fazer ali, pensar no caminho que você vai tomar. E tem uma coisa do pausa, assim, do fogo, né, do orgulho, né? Essa carta não é bem orgulho, seria mais o seis de paus, mas tem uma coisa do poder pessoal, tá? Então eu acredito que seja essas cartas de paus estejam muito falando com você nesse sentido, né? De ser uma coisa mais fogo, vai lá, porque pausa é fogo, né? Elemento fogo, é aquela coisa de vai lá e cospe fogo. Olha só, vai lá e cospe fogo, entendeu? Responde na hora, responde sem medo, né? Também, porque tem essa coisa do não ter medo aqui da rainha, né? A rainha não tem medo, ela fala, dane-se se o outro vai ficar chateado, ele já falou primeiro, quem eu falo o que quer, o que não quer, não é assim? E aí a gente vê o Pajem de Ouros, que é uma carta assim do começo de algo concreto, né? Do investimento em algo concreto. Que eu entendo aqui no seu desafio como você transformar essa ação realmente em algo concreto, né? Então você ter a necessidade de ter a resposta na ponta da língua, de ser esse fogo que responde, mas de você fazer de fato isso, né? Não só ficar com aquela coisa, sabe? Com aquele
com aquela vontade, né? Pode ser um pouco isso, talvez não encaixe muito até, tá? Mas ele fala sobre uma coisa construtiva, talvez, que isso vai ser construtivo para você. Você saber agir assim vai ser bom para você no sentido de construir uma nova forma de agir em relação a pessoas que possam te enfrentar, te chatear ou tentar passar por cima de você, né? Então, essa coisa do não deixar passar em cima de você, você ter a resposta na ponta da língua, né? De você ter poder pessoal, pode ser uma ideia construtiva, né? Um traço da sua personalidade que vai ser construído, né? Pode ser algo nesse sentido também, tá bom? Então tem aqui uma energia de que alguém te tá com um desaforo na cara que você engoliu, tá? E o Dado tá falando que seu desafio é aprender a não engolir. Ou seja, libere a sua raiva, como mostrou o dragão lá no começo, né? Vamos pedir agora pro tarô a melhor atitude, tá? Melhor atitude para vocês. Porque essa semana aí vocês não podem engolir sapo, hein? Vocês têm que. Na verdade, ele tá mostrando a energia do cinco de copas. Quando a gente vê uma coisa assim, tipo, a energia do cinco de copas, essa semana eu vou me chatear. O tarô tá falando para você como é que você tem que fazer. Se você conseguir ultrapassar esse desafio, né? Que o tarô tá dizendo que é um desafio para você conseguir responder, mas vamos supor que você é um desafio para mim, mas eu tô preparando, porque o tarô serve para isso, para preparar a gente para as coisas que vai acontecer, né? Aí você já fica preparado ali, você sabe, às vezes você até desconfia quem vai ser essa pessoa, né? E você consegue vencer esse desafio e consegue responder, você não entra na energia de cinco de copas. Então, quando a gente vê uma energia, uma previsão que é ruim, você tem o tarô para te dizer o que fazer para não entrar nessa energia, né? Então o tarô tá te falando aqui, ó, não engole sapo, responde. Aí você não vai entrar na energia do cinco de copas, entendeu? Aí a sua energia da semana não vai ser essa, vai ser outra, né? O tarô é muito bom para isso, né? A gente não precisa achar que é um decreto, nossa, eu vou me chatear essa semana. Não, você tem como mudar, né? Então vamos lá. Vamos pedir aqui a melhor atitude para vocês. Melhor atitude para vocês. Melhor atitude. Olha lá. Carro. Já fala tudo, né? Dois de ouros. Papisa. E cinco de ouros. Tá? Ele tá falando isso como melhor atitude, tá? A melhor atitude, o carro. O que que o carro fala pra gente? O carro fala de tomar as rédeas da própria vida na mão, de ter direção, de conquista, de vitória, tá? O carro é uma carta de vitória, tá? Então, o que que ele tá mostrando pra você aqui? Melhor atitude. Você tem que tomar a rédea da situação na tua mão. Você tem que vencer qualquer que seja o embate que vai acontecer aqui, que me parece que pode ser um embate, pode ser um desaforo, enfim, mas você tem que estar no controle da situação. Sua melhor atitude é tomar o controle da situação. Se você engolir a sua raiva, a sua resposta, você não vai ter controle da situação. O controle fica na mão da outra pessoa, né? O tarot tá falando para você tomar o controle, você tomar a dianteira, tá? Ele fala também para você, obviamente, né, usar sabedoria para fazer isso, né? Necessariamente, então, você vai jogar o fogo na cara da pessoa, como a gente viu aqui no dragão? Não. Você pode ser uma pessoa intuitiva, sábia, né? A papisa é uma carta sábia, né? De alguém que conhece o que tem dentro de si, né? Se conhece internamente, né? Então ele tá falando, tome as rédeas, controle a situação, mas você sabe o suficiente para fazer de uma forma que você não precisa cuspir fogo na cara dos outros. Até porque que ele te pede aqui, ó, ponderação, equilíbrio, né? Você sabe, você vai conseguir tomar a rédea da situação, né? Ele tá te falando que essa é a melhor atitude, mas você vai tomar a rédea da situação sem deixar de ser quem você é. Você não precisa ser a pessoa mais agressiva do que a que falou com você dessa forma. Porque a gente já viu que se você tem uma dificuldade, talvez é porque você não seja, né? Essa pessoa agressiva que fala. Ele tá te falando assim, ó, você não precisa deixar de ser quem você é. Você sabe bem quem você é, você pode ponderar, mas você pode tomar a rédea da situação respondendo a pessoa para não engolir sapo, sem jogar o fogo na cara dela, tá? E aí a gente tem o cinco de ouros aqui como melhor atitude, né? Como é que a gente pode pensar o cinco de ouros como melhor atitude? O cinco de ouros é uma energia bem chatinha, tá? Bem pesadinha, assim, é uma carta de escassez, é uma carta de rejeição, é uma carta de se sentir deslocado, se sentir desvalorizado, né? Se sentir de fora, se sentir de escanteio, sem atenção, sabe?
Então ele está falando isso aqui como melhor atitude, o que que eu entendo, né? Que se você, ele está falando que a melhor atitude é você tomar rédea, controle da situação, ponderando as coisas, sendo sábio, né, sendo intuitivo na forma de agir, tá? E eu acredito que isso seja uma forma de você alertar que você precisa fazer isso para você também não se sentir mal com a forma que você vai responder, né? Então, assim, ó, você vai tomar rédea, você vai liberar sua raiva, como o dragão mostrou, você vai ter uma resposta na ponta da língua, mas você vai continuar sendo você, vai fazer isso de uma forma ponderada para você não se sentir mal, né? Para você não se sentir nesse vazio, nessa coisa de, nossa, agora vou ficar de lado. De repente é alguém que é próximo a você e você vai sentir que você vai ficar de escanteio, ou vai achar que você perdeu o seu valor na hora de falar. Também tem isso, né? É uma carta de se sentir desvalorizado, mas pode ser você se sentindo sem valor ou desvalorizado. Fala, tipo, me rebaixei, sabe? Tipo assim. Então pode ser uma questão do tarot tá falando, a melhor atitude é você tomar a rédea, agir com a sua intuição, com a sua sabedoria, com a sua ponderação, para você não se sentir assim como se você tivesse se rebaixado, tá? Então a melhor coisa é você, a melhor atitude é você tomar o controle sem se rebaixar, tá? Não desce do salto. Vamos ver aqui o conselho que o tarot pode te dar, pra gente entender. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, o conselho, para complementar aí as melhores atitudes, né? Ó, as de ouros, seu conselho, entender. Pajem de paus, quatro de ouros, mais uma, pendurado. Nossa, pendurado saiu para todo mundo que eu fiz a leitura até agora da semana. Em algum lugar sempre saiu pendurado. Bom, ele tá falando que a sua melhor atitude é o as de ouros, né? O as de ouros é o quê? É a semente, né? É a semente do concreto, é a oportunidade concreta. A gente tá falando de conselho. É quase como se o tarot estivesse falando assim, ó, não perde a oportunidade, sabe? Se a pessoa falar alguma coisa para você, não perde essa oportunidade de aprender a ser essa pessoa que toma o controle, que responde, tá? Não vai mais uma vez, e me parece que é da sua personalidade, engolir o sapo, tá? Para ser a good vibes do negócio, para não entrar em conflito, né? Então ele tá falando, não perca essa oportunidade. É isso que o tarot tá dizendo para você, tá? Ao mesmo tempo que ele diz, né, não perca essa oportunidade, responda, porque a gente fala do pajem de paus como alguém, o pajem é mensageiro, né? Então ele dá uma mensagem. A gente fala de paus, que é aquela coisa empolgada, impetuosa, impulsiva, né? Então não perca a oportunidade de dar o teu recado também, né? Aí ele diz, mas de qualquer forma, você precisa se proteger de alguma forma, né? Então é aquela coisa dos cinco de ouros que a gente viu antes do não se desvalorizar, é não perder o seu valor. Você está lá segurando o seu valor, né? Aquilo que você é, aquilo que você tem, né? Dos seus valores. A gente está falando de valor, né? Então é aquela coisa, não perca a oportunidade, dê o seu recado, tome a rédea, tenha a resposta na ponta da língua, não engula sapo, mas é aquilo, não vai se rebaixar, não perde seu valor. Ele está complementando, né? As melhores atitudes e conselhos são dois conselhos, na verdade, né? E o pendurado, ele fala muito sobre pensar numa situação, ficar ali preso numa situação, pensando numa saída, tentando enxergar as coisas por um outro lado, né? O que que dá para encaixar ele aqui de duas formas. Ou para você pensar bem no que você vai falar. Gente, desculpa se vocês ouviram um barulho, é porque mexeram no negócio ali fora. Ou para você pensar bem nessa, como a gente está se preparando para a semana, pense bem, né, antes de falar, para você poder agir dessa forma que o tarot está te orientando, né, de ser ponderado também, não descer do salto. Mas ele pode estar falando também de você começar a enxergar, a agir desse jeito, essa nova atitude, como olhar de outra forma, né? Porque às vezes a gente acha que, ai, não, se eu responder eu vou me rebaixar. Não, olha de outra forma, você está se defendendo. Ah, não, porque se eu entrar em conflito vai ficar um clima ruim. Olha de outra forma, quem fez o clima ruim foi a pessoa que falou primeiro, né? Então, assim, é também um conselho no sentido de você enxergar as coisas de outra forma, de você enxergar, agir de outra forma, como uma coisa que realmente vai ser construtiva para você, tá? A gente viu o pajem, não foi? Não, não tem aqui não.
era em outra também, era uma coisa construtiva também. Mas se você enxergar essa situação de uma outra forma, você vai entender que, na verdade, o que você está fazendo não é se desvalorizar, não é procurar briga, né? É muito pelo contrário, é não deixar ninguém te desvalorizar, né? Não deixar ninguém passar em cima de você, passar por cima de você. Então, é você aprender a olhar por outro ângulo, tá bom? Bom, acho que é isso, mas a gente vai tirar outro tarozinho aqui, porque eu vou pegar 5 cartas e vou ver o que que ele pode contar pra gente aí mais dessa semana, se tem mais alguma coisa que a gente tem que saber, se tem mais algum conselho, ou se ele vai reforçar esses conselhos, tá bom? Então, vamos pegar 5 cartas para a semana do Leonino para ver, né? Você vê aí da onde pode sair esse desaforo aí, hein? É na sua casa, é o seu parceiro, é alguém do trabalho. Veja aí quem é que pode ser, tá? Alguém da sua família, às vezes, né? Vamos ver. 5 cartas para a semana do Leonino. 5 cartas para a semana do Leonino. Olha lá, 4 de ouros. Normalmente repete umas 2 ou 3 cartas, tá? Já repetiu aqui, ó. 4 de ouros, 9 de paus, 10 de copas, cavaleiro de espadas, é a segunda carta que repete, e as de espadas, tá? Então vamos lá. Ele tá falando da semana, né? A gente já viu que você tem de alguma maneira de se proteger, mas eu acho que aqui até entra no sentido de soltar um pouco, né? Parar com essa coisa de alguém falou um desaforo, você pega e prende, segura, né? Também pode ser um exercício de soltar isso, tá? Lógico, a gente está sempre falando aquilo, não perca o seu valor, você não vai perder o seu valor desde que você não entre na baixaria, né? Responder não vai fazer você perder o seu valor, mas essa coisa de ficar segurando demais, aqui eu acho que o 4 de ouros entra como no sentido de solte isso, não precisa ficar se protegendo tanto, né? Você pode botar para fora. A gente tem aqui o Cavaleiro de Espadas que fala sobre isso, né? A gente viu o Cavaleiro de Espadas antes como alguém sendo essa pessoa que vem e é seca e fria e cortante com você e fala um desaforo para você. Aqui tá falando muito sobre o agir com seu objetivo também de retrucar, de manter a sua energia também ali de saber cortar, tá? Mas ele também te pede clareza para você fazer isso, né? Faça as coisas com clareza. A gente viu a ponderação ali nos melhores atitudes, né? Gente, meus adolescentes estão todos soltos aqui em casa hoje. Não sei se vocês estão ouvindo. Tomara que não, porque eu já vou dar uma bronca lá neles. Mas ele pede para você agir com clareza, tá? E quando a gente fala da ponderação das melhores atitudes, a gente também tá falando isso, né? A gente tá falando pondere, porque assim, você não pode agir de qualquer jeito, você não pode agir soltando fogo, né? Você tem que ter a clareza do que você vai falar, você tem que saber o que você vai falar, né? Aí a gente vê o 9, a gente já falou do 4 de ouros, do cavaleiro de espadas e do as de espadas. A gente tem o 9 de ouros, que me parece muito o quanto isso te desgasta, tá? Isso me parece o quanto essa coisa de ter que, caramba, eu sei que tal pessoa vai implicar comigo, tal pessoa vai brigar com, meu chefe vai brigar comigo. Talvez você até já saiba o que vai acontecer, sabe? Alguma coisa que você já está esperando na semana acontecer. E talvez isso te desgasta muito, né? A gente vê essa carta do desgaste, do cansaço, né? Mas também a gente vê a carta do esforço, né? Talvez você reagir como a gente viu aqui no desafio realmente é um esforço para você, mas é um esforço necessário para você, tá? E ao mesmo tempo, quando a gente viu que é uma oportunidade para você enxergar as coisas por um outro ângulo, que isso pode te trazer uma forma de enxergar esse tipo de situação como algo construtivo para você, como algo que te traz algo bom na vida, eu acho que encaixa muito no 10 de copas aqui, né? Porque o 10 de copas fala daquela coisa da satisfação emocional, mas nada te traz mais satisfação do que você conseguir, do que você chegar de noite, chegar em casa e saber que ninguém passou em cima de você. Você não vai entrar nessa energia aqui, ó, dos 5 de copas, se você conseguir vencer esse desafio que o tarot tá te mostrando e você chegar em casa e saber, ó, respondi, não engoli sapo, falei o que a pessoa precisava ouvir, sabe? Então isso te traz uma paz emocional também, tá? O 10 de copas aqui encaixa nisso aqui como a sua paz emocional, como a sua satisfação emocional, tá? Como o seu objetivo emocional, né? Porque a gente vê que é uma situação que mexe emocionalmente com você, né? Então você alcança isso se você conseguir vencer esse desafio, né? Se você liberar a sua raiva. E por último, eu vou tirar um conselho do oráculo da Lua, para a gente complementar tudo isso.
Vamos ver aqui, o oráculo, o que que ele pode dizer para vocês. Vamos ver. Confiança é a sua chave para o sucesso. E olha só, tem pessoa mais confiante do que uma rainha de paus? Né? Ele mostrou aqui, né, para você agir como uma rainha de paus. Era o seu desafio é ser uma rainha de paus, né? Ter a resposta na ponta da língua. Nada, ninguém do tarô é mais confiante do que o rei e a rainha de paus, tá? Então, ser confiante, saber que você, né, tá ali no seu momento leão aí, né, uma lua nova em leão, do seu momento leão, aquela coisa de ninguém passa por cima de mim, é a chave para o seu sucesso, porque talvez é justamente o comportamento de não retrucar, de ter medo do conflito, muitas vezes impede a gente de tomar as decisões mais assertivas, impede da gente aproveitar uma oportunidade, impede da gente mostrar o nosso valor, né? E aí a gente às vezes entra em relações que desvalorizam a gente justamente porque a gente não tem essa confiança de falar, ó, que não. A gente acha que a gente vai afastar ou criar um conflito. Na verdade, a gente afasta e cria o conflito com aquela pessoa que não está pronta para ter uma relação madura, né? Mas a confiança é o que leva a gente para o sucesso. É confiar no que você está fazendo que leva você para onde você quer ir, que leva você pro 10 de copas, pro sucesso, tá bom? Então é isso, gente, ó. Libere a sua raiva e entenda que a confiança é a chave para o sucesso, tá bom? Esse é o recado do oráculo do tarô para vocês para essa semana. Espero que vocês consigam retrucar, façam isso por mim, porque eu também tenho esse problema. E se ressoou com vocês, por favor, comentem. Se não ressoou, aquilo lá não tem problema, assiste outros vídeos, pode me chamar se quiser uma consulta, tá bom? E é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima.